dirigir. O que tá te travando, hein? O que tá bloqueando você? O que tá impedindo você de assumir a direção do seu carro? Vou revelar para você agora o porquê que você ainda não consegue dirigir. E você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas aqui comigo. Conta para mim, qual a sua dificuldade? O que tá travando você na hora de dirigir? O que tá travando você na hora da prova? Conta para mim que eu digo para você o que se passa, qual o caminho. Vamos desmistificar o medo de dirigir? Vamos tirar todas as dúvidas sobre o medo de dirigir? Chega, vamos deixar o fantasma do medo de dirigir em 2022? Quem aí não vê a hora de dar um basta nesse medo de dirigir, de virar o ano livre desse medo? Quem aqui? Conta pra mim. Levanta a mão aqui pra mim. Quem quer se livrar do medo de dirigir em 2022? Tem alguém aqui que quer deixar esse medo pra trás? Ó, a Deise Ferreira tá dizendo, eu tenho medo de bater e errar. E eu vou te falar sobre isso, tá? Você foi a primeira a escrever e já eu respondo. Aqui eu analiso a sua situação. Vocês que estão chegando, vem chegando. Conta pra mim se você é habilitada. Conta pra mim como que é seu medo. Conta pra mim se você ainda não é habilitada. Por quê? O que se passa com você? E principalmente responda pra mim. Você quer deixar o medo de dirigir pra trás? Flávia, você não perde o acesso, não. O acesso ao método da Mulher Volante é por 3 anos, tá? É só você procurar sua senha, seu login. Se você tiver com dificuldade, manda um e-mail lá pro meu suporte@mulhernovolante, que rapidamente eles te enviam. O acesso pro método é por 3 anos. Fica tranquilinha, tá bom? Qualquer dificuldade, fala comigo no direct. Gente, se você quer deixar o medo de dirigir em 2022, se você quer começar o ano novo dirigindo, aqui é o lugar. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar suas dúvidas. Então eu quero que você termine aqui essa live sem dúvida nenhuma sobre o medo. Combinado? Então vamos lá. Vai escrevendo aqui pra mim sua dúvida, vai escrevendo pra mim qual a sua dificuldade, vai escrevendo pra mim qual a sua situação e eu vou aqui esclarecendo pra você. Deixa eu só me apresentar pra quem tá nova aqui. Tem muita gente nova pela primeira vez aqui na minha live. Deixa eu só me apresentar pra você. Sou Valéria Guiar, sou especialista em programação neurolinguística com foco terapêutico emocional. Tenho uma certificação que é reconhecida pela Associação Internacional de Neurociência. Tudo que eu trago aqui é baseado na ciência do cérebro. E eu sou a criadora do método Mulher no Volante, um método totalmente pela internet que eu não ensino a dirigir, mas eu ensino a vencer o medo de dirigir, eu ensino a vencer a ansiedade na prova. E olha, tem já alunas no mundo todo, são milhares e milhares de alunas que já deram basta no medo, porque você faz tudo de onde você estiver. Se você também quer vencer o medo, fica aqui, já curte essa live, deixa eu ver subir coraçãozinho. Bom, já fiz a introdução, agora eu vou direto ao ponto. Tira a sua dúvida, vai escrevendo aqui sua dúvida que eu vou esclarecer pra você. Mas eu queria ver coraçãozinho subindo aqui, eu não tô vendo ninguém curtindo a live. Quando você curte a live, você mostra pra mim que a live tá te agradando e ao mesmo tempo você me ajuda a divulgar a live, sabia? Ah, agora sim, vocês são maravilhosas. Então vamos lá. A primeira que escreveu aqui, deixa eu achar, que eu tinha dito que ela ia ser, foi a Deise Ferreira. A Deise falou, eu tenho medo de bater, eu tenho medo de errar. Agora, Deise, responde uma coisa pra mim. Você sabe dirigir? Você já é habilitada? Se você já é habilitada, é porque você sabe dirigir, certo? Você tá aí, Deise? Responde pra mim se você já é habilitada, se você sabe dirigir e se o seu problema realmente é o medo de bater e o medo de errar. É isso. Porque a maioria das mulheres passa por isso. Elas sabem dirigir, elas sabem tudo o que tem que fazer. Às vezes, as que não são habilitadas sabem o que vai cair na prova, vão bem nos treinos, mas na hora H, elas ficam bloqueadas. Elas ficam ali travadas. O seu medo, Deise, de errar, o seu medo de bater, não é porque você não sabe dirigir. É porque você não confia em você dirigindo. Esse seu medo é um sinal de insegurança. Ó, a Deise está aqui. Tô aqui, faço aulas, mas na prova eu reprovo. Olha como você tem 2 problemas, Deise. Talvez você não tenha parado para perceber. São 2 situações diferentes. Deise, você sabia que tem mulheres que passam na prova de primeira? Tem alguém aqui que passou de primeira na prova? E elas não têm problema nenhum em fazer a prova, passam de primeira. Mas tem outras que não conseguem passar na prova de jeito nenhum.
Algumas mulheres até sabem dirigir, mas não conseguem passar na prova. Tem alguém aqui nesse caso? Outras conseguem passar na prova, mas têm medo de dirigir. O que se passa com quem tem medo? No seu caso, Daisy, você sabe o que vai cair na prova? Você tem noção de que você sabe fazer? O problema é que você fica nervosa? Ó, a Suelen passou de primeira. Na prova você passou de primeira, mas tem medo de dirigir, não é assim? No seu caso, Daisy, você sabe o que vai cair na prova. Você sabe o que vai... Você consegue ir até bem nos treinos, mas na hora de fazer a prova você trava. É isso que acontece com você? Por que isso acontece? Na hora da prova, você fica com uma crise de ansiedade que te dá um branco, que faz você travar. Você sabe o que é crise de ansiedade? A crise de ansiedade é aquilo que faz você ficar com pensamentos sabotadores, achando que vai errar, que vai bater, que vai falhar, que vai atrapalhar o trânsito, que vai passar vergonha. Aí você fica com um monte de pensamento sabotador. Isso começa a provocar um monte de sintoma físico, dá tremedeira, coração dispara, dá suor frio, fica muito nervosa. E aí dá um branco que faz você travar e você não faz nada daquilo que você aprendeu a fazer. Isso é uma crise de ansiedade na hora da prova. Então, para você conseguir passar na prova, você já fez várias aulas, você já sabe o que vai cair na prova. A autoescola só te ensina o que vai cair na prova. A autoescola só te ensina como dirigir. A autoescola não te ensina como controlar essa ansiedade. E aí é que eu entro com o método Mulher no Volante. Eu ensino justamente que técnicas você usa para controlar a sua ansiedade. Se te der um branco na hora da prova ou na hora de dirigir, que técnica você usa para na mesma hora ter concentração? Se você ficar tremendo, toda dura, coração dispara, suando, falta de ar, dor de barriga, que técnica você usa para na mesma hora acalmar seu corpo? Se você ficar com um monte de pensamento sabotador, e se eu bater, e se eu errar, e se eu passar vergonha, e se eu atrapalhar o trânsito, se eu estragar o carro, que técnica você usa para calar essa voz sabotadora na hora? Por isso que minhas alunas do Método Mulher no Volante, em 21 dias estão dirigindo, quem é habilitada, e quem não é habilitada passa direto na prova, porque elas têm as técnicas. Fez sentido pra você? Então o seu problema, você pode achar que o seu problema é, o meu problema é que eu tenho medo de bater, meu problema é que eu tenho medo de errar. Não, o seu problema é que você tem um bloqueio emocional que te causa ansiedade. No momento que você desbloquear o emocional e controlar a sua ansiedade, você passa na prova. Tenho alunas que 5 dias antes da prova entraram pro método e passaram direto. E olha que já tinham sido reprovadas mais de 10 vezes. Por quê? Porque elas aprenderam as técnicas. Tá bom? Fez sentido pra você? Eu vi aqui um comentário, deixa eu ver se eu acho, porque eu achei muito interessante. Foi da Osana. A Osana tá falando, eu não tenho medo de dirigir, eu só me sinto insegura. Osana, o que a gente chama de medo de dirigir é justamente insegurança. É insegurança, é ansiedade, é autoconfiança baixa. Na verdade, ninguém tem medo de dirigir. Dirigir é algo que é até relativamente simples. A partir do momento que você aprende na autoescola a teoria e pratica, fica uma coisa automática, que nem andar de bicicleta. Quando você nasceu, andar para você era algo difícil. Você levou 1 ano, em média, a gente leva 1 ano para aprender a andar. A gente engatinha, a gente rasteja, a gente tem andador, tem ajuda dos pais, mas depois que aprende a andar, nunca mais a gente esquece. Dirigir é algo que fica muito automático na cabeça da gente. Ninguém tem medo de dirigir. O que as pessoas têm são emoções bloqueadas. Por exemplo, no seu caso, você se sente insegura. Você não tem autoconfiança elevada em relação a você no volante. E é justamente isso que eu trabalho. Fez sentido para você? Muita gente tem um certo pudor em admitir que tem medo de dirigir. Muita gente tem, eu não tenho medo. Mas o que a gente chama de medo é um nome técnico. Na verdade, o nome técnico é amaxofobia. Mas é qualquer bloqueio emocional que te impede de dirigir. Fez sentido para você? Foi muito bom, assim, você fazer essa pergunta, viu? A Lid Menezes está perguntando, quantas aulas tem seu curso? Lid, o curso funciona da seguinte forma. Os 3 primeiros módulos são para reprogramar a mente, para tirar... Deixa eu explicar o que é reprogramar. Como eu falei, eu sou especialista em programação neurolinguística. O que eu chamo de reprogramar? Hoje, para vocês que têm medo, insegurança, ansiedade, seja para dirigir, seja para fazer a prova, no cérebro de vocês está programado que dirigir ou fazer a prova são sinônimo de uma ameaça.
Para algumas é uma ameaça de passar vergonha, para outras é a ameaça do julgamento, da crítica, para outras é a ameaça de machucar alguém, para outras é a ameaça de se machucar, para outras é a ameaça de atrapalhar o trânsito, de estragar o carro, de ter prejuízos. Para cada uma tem um significado. Mas a verdade é que no seu cérebro está programado, lá entranhado, que dirigir ou conquistar só sem negar são uma ameaça para você. Seu cérebro acredita de verdade que você vai sofrer se estiver dirigindo, que você vai sofrer um acidente. São pensamentos sabotadores que vêm da síndrome da impostora, mas que o seu cérebro não distingue se eles são verdade ou mentira. A partir do momento que aquilo está programado, ele acredita. E como o nosso cérebro é o nosso maior guardião, a principal função dele é a nossa sobrevivência, o que ele faz quando nosso cérebro está diante de uma situação de ameaça, por mais que seja imaginária? Ele bloqueia a gente, para que a gente possa fugir ou lutar contra aquela ameaça. Então, a primeira coisa que a gente faz no método Mulher no Volante é reprogramar sua mente para o seu cérebro parar de achar que dirigir ou conquistar sem negar são uma ameaça para você. O que para mim dirigir significa? Independência, liberdade, autoestima, amor próprio, oportunidade, só coisa boa. Eu, quando olho para o retrovisor da minha vida, eu nem consigo me ver longe do volante. Eu criei 3 filhos sozinha e eu levava eles para cima e para baixo e eu conseguia trabalhar. Tudo que eu construí foi graças ao poder de dirigir, porque senão eu não ia dar conta. E para mim dirigir, então, é crescimento, é evolução, é honrar a minha possibilidade de estar, minha chance, meu privilégio de estar viva e crescer. Mas para algumas mulheres, dirigir não é isso. Para algumas mulheres, talvez seja o seu caso, dirigir é sinônimo de passar vergonha, sofrimento, ameaça, acidente, prejuízo. Talvez você já tenha tentado vencer o medo de dirigir de tantas formas, já gastou tanto dinheiro, cada vez reforça mais essa imagem negativa que o seu cérebro tem de dirigir ou de passar na prova. Então sua mente está programada para achar que dirigir é um perigo. Primeira coisa que a gente faz no curso é reprogramar isso na sua mente. As aulas são curtinhas, as aulas têm em média 10 minutos cada uma. Então são 3 módulos iniciais para reprogramar o que significa dirigir na tua cabeça e depois para te ensinar as técnicas. O módulo das super técnicas é o módulo 3, é o módulo em que eu digo que técnica você usa para se ficar com sintomas físicos, que técnica você usa para se ficar com pensamentos sabotadores, que técnica você usa para se ficar com te der um branco e você travar, que técnicas você usa para realmente estar no controle do seu emocional, para se vier uma crise de ansiedade, para se você ficar insegura, para se você ficar travada. Aí você aprendeu essas técnicas, até então você não mexe no carro. Olha que interessante, eu não te ensino a dirigir. Eu deixo isso bem claro, eu não ensino a dirigir. Isso é a autoescola que ensina. O que eu ensino é o que a autoescola não ensina. É a vencer o medo, a ansiedade, a insegurança. Depois que você então fez esses 3 módulos, aí os 2 primeiros módulos você pode fazer o tempo que você quiser, mas o terceiro módulo eu peço que você faça uma aula por dia, para você poder, porque não é só assistir. Eu mostro como faz e aí você tem que praticar. Tá? Aí sim, você vem quem é habilitada vem para o grande plano de mini metas. O plano de mini metas é o plano perfeito, inofensivo, seguro para você praticar, para em 21 dias estar dirigindo. Mas qual o segredo? Praticar de uma forma que você não fique com medo, praticar de uma forma que você não tenha preocupação em machucar alguém, em fazer nada de mal, e mais, praticar usando as super técnicas. Não é só praticar sozinha, porque não adianta você praticar sem ter as técnicas. Eu sou até contra você que tem medo, ansiedade e insegurança, ficar até praticando por aí. Primeiro você tem que ter as técnicas, porque se te der um branco, se você travar, você sabe o que fazer. Aí você mostra para o seu cérebro que você está no comando. Porque não sei se você sabe, o nosso cérebro, ele tem uma intenção positiva em te colocar com medo de dirigir. É porque ele sabe que você não está no controle do seu emocional. O seu cérebro trava você, te dá um branco, faz você ficar tremendo,
faz você fugir, que é aquela sensação de vontade de fugir, porque ele sabe que você não está emocionalmente preparada. E ele sabe que se tiver um imprevisto, você não vai saber como agir. No momento em que você usa as técnicas e você prova, porque você pode enganar qualquer um, mas você não engana seu inconsciente. Seu cérebro sabe tudo que se passa dentro de você. No momento em que você domina as técnicas, que você fica no controle do seu emocional, pode quem quiser criticar, buzinar, xingar, você pode até ficar triste, mas não vai te travar. Aí seu cérebro te libera, para de produzir adrenalina, cortisol que deixam você travada. Aí você vai ver como dirigir é uma questão de dias. Por isso que minhas alunas em 21 dias estão dirigindo. Quem não é habilitada passa direto na prova, porque elas dominam as técnicas para desbloquear o medo e a ansiedade, tá? Ficou claro para vocês? Então, quem é habilitada faz esse plano de mini metas, que é o módulo 4, e quem não é habilitada pula para o módulo 5, que é o plano sem negar, que é para passar direto na prova. Depois que passa direto na prova, aí volta para fazer o plano de mini metas, que é para poder dirigir, porque é diferente. A forma de superar a ansiedade para passar na prova é diferente da forma de se preparar para dirigir. Então tá tudo separadinho. E como minhas alunas têm 3 anos de acesso ao método, então pode ficar tranquila você que ainda não é habilitada, porque você vai ter todo o tempo do mundo, embora vai ser muito rápido. Tem uma aluna que eu gosto muito de contar o exemplo dela, que é a Renata, esqueci o sobrenome dela, Renata Mello, se eu não me engano, que ela, quando veio fazer o método, ela já tinha sido reprovada 3 vezes na prova. E ela dizia que ela não tinha medo, ela tinha pânico. E ela achava que ela não tinha nascido para dirigir, que aquilo não era para ela. Só que como ela mora muito no interior, longe de tudo, ela um dia vendo aqui no Instagram, ela viu a minha live e falou, quer saber, eu não tenho nada a perder, vou fazer o método, eu já tentei de tudo, nada funcionou, quem sabe? E ela fez o método, se eu não me engano, faltando 14 dias para a prova dela. E ela já tinha sido reprovada 13 vezes, já estava querendo desistir. Ela foi e passou. Ela passou. Aí, só que ela tinha CNH. Só que aí ela tava com medo de dirigir. E pra ela, a casa dela era muito no interior. Pra ela tirar o carro da garagem era uma ladeira. Ela tinha que pegar a rodovia super cheia de caminhões e carretas. O que ela fez? Pegou a CNH, voltou pro método pra fazer o plano de mini metas, que é o módulo 4. Em menos de 10 dias ela estava dirigindo. E ela já me mandou vários vídeos de dirigindo na rodovia, inclusive dirigindo até o caminhão do marido. O marido dela tem, na verdade, um guincho. Ele tem uma empresa de guinchos. Aí um dia enguiçou, ela pegou o guincho e foi salvar o marido dirigindo o guincho. O marido ficou tão feliz com ela que deu um carro vermelho, lindo para ela de presente. Tem depoimento dela também lá nos destaques do meu Instagram. Então, o que eu quero te mostrar é que tem gente, como no caso da Renata, que praticamente em menos de um mês ela tirou a habilitação e venceu o medo de dirigir. E ela já tinha tentado várias vezes passar na prova e não conseguia. Só por conhecer as técnicas e botar em prática, ela já resolveu o problema dela. Às vezes, tem mulheres que estão aí há anos habilitadas e não conseguem vencer o medo. Tem mulheres que já foram reprovadas várias vezes e ficam gastando dinheiro com aulas extras, com reteste, mas não conseguem passar. Elas ficam tentando da forma errada. Por isso que não conseguem. A partir do momento que elas conhecem as técnicas, aí desbloqueia rapidamente e aí passam direto, tá? Gente, para quem entrou aqui na live agora, é uma live para tirar dúvidas. Para você que tem qualquer dúvida em relação ao seu medo de dirigir, em relação a como passar na prova, aqui é o lugar. Aproveita para tirar suas dúvidas, porque eu quero ver essa mulherada toda dirigindo, começando 2023 no volante, viu? Todo mundo aí. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, pergunta. A Osana. Sei tudo o que tem que fazer, mas na hora de dirigir é como se fosse a primeira vez. Por quê, Osana? Isso acontece com muita gente. É o famoso branco. Te dá um branco, que a impressão que dá é que você esquece tudo, que você não aprende nada. Aí você fica até duvidando se você realmente aprendeu. Mas o problema é que quando você está sob o efeito do medo e da ansiedade, o seu cérebro, ele bloqueia toda a sua memória, todo o seu conhecimento, com uma intenção, uma única intenção, fazer com que você fuja dali. Você esquece tudo, é tudo como fosse a primeira vez, porque o seu cérebro está te sabotando. Porque ele acha que dirigir é uma ameaça para você.
Então, enquanto você não fugir dali, seu cérebro não vai sossegar. E ele vai fazer de tudo para você sair dali. Ele vai te deixar tremendo, com falta de ar, vai te deixar toda dura, coração disparado, suando. Ele vai te botar um monte de pensamento sabotador, vai te dar esse branco, até você desistir, porque essa é a intenção. Porque o seu cérebro está convencido de que dirigir é um perigo para você. Enquanto você não reprogramar isso na sua mente, enquanto você não tiver as técnicas para desbloquear seu emocional e controlar, dirigir suas emoções, você não vai conseguir. Você pode gastar tudo com o dinheiro que você quiser. Hoje, na live que eu fiz pela manhã, teve uma seguidora que falou que já tinha pago 10 pacotes de treinos para habilitados. Cada pacote tinha 10 aulas, ou seja, 100 aulas ela tinha feito e não deu resultado. Teve gente que já fez 100 aulas extras e não consegue passar na prova. Por quê? Porque fica tentando fazer de forma prática algo que é emocional. Por isso que não dá certo. Fez sentido pra vocês, gente? Ficou claro? Tá claro ou tá complicado? Pode me perguntar, tá bom? A Silvaneide, não sei dirigir, mas tenho muita vontade. O curso ajuda também, porque eu dependo do marido. Silvaneide, olha, eu não te ensino a dirigir. Não, eu não sou instrutora. E te dou um conselho. Não queira aprender a dirigir com ninguém. Aprenda a dirigir na autoescola com o instrutor de lá. Essa é a forma certa. Não inventa roda. Às vezes a gente quer inventar. Todo mundo tira a carteira entrando na autoescola. Por que você quer mudar isso? Quando o seu cérebro percebe que você está querendo fugir da regra, ele já fica desconfiado. Nosso cérebro é nosso guardião. Ele quer fazer a coisa certa. Mas aí tem um detalhe. Se você não tem coragem de entrar na autoescola, aí eu te recomendo vir fazer as técnicas antes de entrar para a autoescola. Tem muitas alunas minhas do método Mulher no Volante que elas vêm para o método antes de entrar na autoescola. E elas só entram na autoescola depois que terminam o módulo 3. Para quê? Para garantir que elas vão aproveitar 100% a autoescola e vão passar direto na prova. Porque se você ficar esperando pela motivação cair do céu, se você ficar esperando pela coragem aparecer, você vai perder muito tempo e pode ser que nunca aconteça. Então, se você ainda não está na autoescola, se você ainda não sabe dirigir, para de ficar pedindo ajuda do marido. Marido não é instrutor, marido não é especialista em desbloqueio emocional. Vem fazer da forma certa, se permita. Por que você quer inventar a roda? Por que você quer fazer as coisas diferentes? Faz as coisas certinhas, você vai ver como o seu cérebro vai ficar tranquilo. Nosso cérebro fica desconfiado quando a gente quer inventar, quando a gente quer fazer coisas que não são seguras pra gente. A forma segura de aprender a dirigir é na autoescola. Ah, Valéria, mas eu tô sem coragem, sem motivação. Então vem fazer o método Mulher no Volante primeiro. Ah, Valéria, eu não consigo passar na prova. Já fiz todas as aulas, não consigo passar na prova. O que eu te recomendo? Não marque ainda a sua prova. Vem fazer o método. Vem fazer o método para você saber tudo que você precisa fazer para passar na prova e não ficar gastando dinheiro com reteste, com aula extra. É para passar direto, viu? A Mainara Godoy. Já reprovei 6 vezes na prova prática. Nas aulas faço tudo certo, mas na prova a ansiedade e o medo me paralisam. Como melhorar? Tem um conjunto de técnicas, Mainara. Não é uma dica. É um conjunto, é um passo a passo. O que é o plano CNH do método Mulher no Volante? Eu digo exatamente como que você tem que fazer. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, para você passar direto na prova. A maioria das mulheres que não passam na prova são como você. Elas sabem tudo que vai cair na prova, elas vão bem nos treinos, mas na hora da prova elas travam. Porque o seu medo, na verdade, é o medo do julgamento, é o medo de ser reprovada, é um medo que o ser humano tem. O ser humano tem medo do julgamento, só que algumas pessoas sabem lidar com isso, outras bloqueiam. No seu caso, você tem medo da prova, você tem medo do julgamento, você fica sob tensão e sob ansiedade. Se você já sabe tudo que vai cair na prova, para de gastar dinheiro fazendo aula extra. Você não precisa de aula extra, você já sabe. A autoescola só te ensina o que cai na prova, só te ensina a dirigir. Ela não te ensina além disso. Você mesma já fez o seu diagnóstico. O seu problema é ansiedade e medo. São suas palavras. Na hora da prova, a ansiedade e o medo me paralisam. Você já deu o diagnóstico. Você fica paralisada pelo medo e a ansiedade na hora da prova. Qual o seu problema? Medo e ansiedade que te paralisam. Qual a solução? Técnicas para não ficar paralisada pelo medo e ansiedade na hora da prova. Não é óbvio? E é isso que eu te ensino lá no Método Mulher no Volante.
É exatamente isso. Não é uma técnica, não é uma dica, é um processo, um passo a passo e é muito mais rápido. Teve gente que veio fazer o método faltando 5 dias para a prova e passou. Então, se você tem prova marcada, me fala para eu te orientar para você fazer de forma intensiva. Mas eu recomendo que não deixe para cima da hora, porque a pressão atrapalha muita gente, tá? Mais perguntas? Quem mais? Quem mais? Pode perguntar. É uma live justamente para tirar dúvidas, tá bem? A Roseli tá perguntando, como faço para conseguir sua ajuda? Roseli, muito simples. Se você quiser, você me manda uma mensagem agora no direct, que assim que acabar a live, eu te mando um link com todas as informações sobre o método Mulher no Volante. A minha ajuda não é aula prática. A minha ajuda é simplesmente e poderosamente mostrar para você tudo que você tem que fazer de forma tranquila, rápida e simples para você controlar sua ansiedade, seu medo, ou para passar na prova, ou para você, se você é habilitada para você dirigir. Tá tudo explicadinho, mastigadinho. Antigamente, eu não tinha, antes de eu criar o método Mulher no Volante, eu só fazia atendimentos individuais, mentorias. Mas eu tinha 2 problemas. O primeiro é que eu já não tinha mais horário para atender todo mundo que me procurava. Meu dia tem 24 horas, eu tenho outras coisas, eu tenho minha vida. E aí eu comecei a ficar muito frustrada porque era muita gente me procurando e eu não dava conta. Mas além disso, tinha outro problema que me chateava. É que eu percebia que só as mulheres que tinham condições de pagar pelas mentorias me procuravam e tinham minha ajuda. Porque as mentorias, como são individuais, eram muito mais caras. E nem todo mundo podia. E não era uma só, eu tinha que fazer várias sessões. Nem todos podiam pagar, porque já gastavam dinheiro com o processo da autoescola, que é caro, com o processo para tirar carteira. Aí o meu filho teve uma grande ideia. Ele falou, mãe, por que você não pega as melhores técnicas que você ensina na mentoria e vamos criar um curso online, um método, um passo a passo, não é blá blá blá. Não, você vai mostrar como fazer e já deixa ali. A pessoa faz na hora que ela quiser, no tempo que ela quiser, assiste quantas vezes quiser. A gente bota um acesso por 3 anos para elas ficarem tranquilas, não ficarem pressionadas. Eu falei, uau! E ele falou, e o melhor de tudo, a gente bota pelo menor valor possível. Porque aí todo mundo pode fazer, não tem mais essa desculpa de que, eu não posso, eu não consigo, eu tô com medo de dirigir porque eu não sei a solução. E aí eu fui, gente, eu mergulhei de cabeça. Eu parei tudo para falar, mergulhar e modelar o método Mulher no Volante. E nasceu o método. Mas antes de disponibilizar, eu convidei 3 mulheres que eu conhecia que tinham medo de dirigir. Uma venceu o medo com 15 dias, outra com 21, outra com 30 dias. Aí eu cheguei à conclusão de que com 21 dias é possível. É possível. Então, hoje, eu tenho alunas no mundo todo. Basta entender o português. Tem aluna que fala espanhol, tem aluna em Angola, que é angolana, tem aluna espanhola, tem aluna na América do Sul, no Uruguai, no Paraguai, mas a maioria das alunas são brasileiras espalhadas pelo mundo. De qualquer parte do mundo que você tiver, de qualquer parte do Brasil que você tiver, só você tem internet, você tem acesso às técnicas. E aí eu fiz de uma forma simples, não é blá blá blá, de uma maneira simples. Eu te mostro como fazer, mas tem uma coisa, você tem que fazer. E o mais incrível de tudo, até o 3º módulo você não encosta a mão no carro. Você só vai encostar a mão no carro quando você já souber fazer as técnicas para você ficar tranquila, tá? Rose tá me perguntando o valor do método. Por que eu não vou falar durante a live? Porque ele tá com desconto de 30%. Já aconteceu em outras lives de eu falar o valor e eu sempre coloco a reprise da live salva. E aí uma pessoa assistiu no dia seguinte a reprise da live e o desconto tinha acabado. Aí ela foi depois, ela foi falar, mas você disse que o valor era tanto. Aí tive um maior problema, deu um problema com Hotmart, onde a plataforma onde o método está hospedado. Aí meu filho falou assim, minha equipe falou assim, a partir de agora a gente não fala o valor durante a live, porque se acabar o desconto vai dar problema. Defesa do consumidor. Então o que a gente faz? Só você ir agora lá no meu perfil. Se você for no meu perfil, mas não sai da live ainda não, deixa eu terminar a live. Tá lá, o link do método Mulher no Volante. Ou se você preferir, melhor ainda, me manda uma mensagem lá no direct que eu envio um link com todas as informações. Tá? Você pode parcelar, Pix, parcelar no cartão, pode pagar por Pix, tem boleto, tem várias formas, mas foi o menor valor que a gente pode colocar pro método dentro de toda essa estrutura. E você tem acesso a tudo. No início, o método Mulher no Volante era só para quem era habilitada.
Mas aí começou muita gente a falar, Valéria, eu preciso passar na prova. E a forma de se preparar para passar na prova é diferente da forma para vencer o medo de dirigir. Aí o que que eu fiz? Criei um módulo só para quem não é habilitada. Ao invés de cobrar por ele, criar um outro curso, falei, não, elas já gastam tanto dinheiro, eu vou colocar como um bônus dentro do método Mulher no Volante. Então, olha que notícia boa para você que não é habilitada. Você entra no método Mulher no Volante e aí você faz o plano CNH. Você pegou sua carteira, pegou sua CNH, aí você volta e continua fazendo o plano de mini metas. E ainda tem um bônus. Além desse bônus do plano CNH, tem outro bônus incrível, que é o bônus que a gente chama de porta-joias. O porta-joias, na verdade, é um módulo só com técnicas para quando você estiver com medo, quando estiver desanimada. Sabe aqueles dias que a gente tá com TPM, ou tá na menopausa, ou brigou com o marido, ou brigou com o filho. A gente acordou com o pé esquerdo, que a gente tá assim, desanimada. Aí tem esse bônus, que é o porta-joias, que é o queridinho das minhas alunas. Elas vão lá, fazem aquelas técnicas e renova, sabe? Isso é um presente que também não tem custo nenhum, é um presente para quem entra no método. Se ajuda para outros medos ou só para dirigir, Débora, o objetivo do método Mulher no Volante é para medo de dirigir e medo de passar na prova. Mas minhas alunas não são bobas, elas me contam que usam as técnicas para outros medos. Teve gente que usou porque estava com medo de engravidar. Tem gente que usa para medo de falar em público. Não é o propósito do curso, mas as técnicas servem. Tá dada a dica aí. Teve gente que estava quase se divorciando, começou a usar as técnicas para resolver a situação, porque ela lida muito com ansiedade, com medo, com insegurança. Mas o objetivo é o medo de dirigir. Tá bem? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu quero contar um depoimento que me emocionou muito. O depoimento deixa eu lembrar o nome dela aqui, Nívia. A Nívia, ela já era habilitada há muito tempo e ela tem um filho especial. E ela não conseguia dirigir. Só que ela precisa levar o filho dela para terapia 2 vezes por semana. Então ela tinha que, para ir de Uber ficava muito caro para ela. E de ônibus era muito difícil porque o menino já tá grandinho, acho que tem 5 ou 6 anos. Tava muito sacrifício para ela. O marido saía para trabalhar, o carro ficava em casa. E ela não tinha medo de dirigir. Ela entrou pro método. Gente, a coisa mais linda do mundo. Ela tá levando o filho pra terapia. Ela mandou um vídeo pra mim com o filho sorrindo no banco de trás, com ela dirigindo, todo orgulhoso. E eu fico assim tão emocionada, porque eu vejo assim, dirigir não é um luxo, gente. Dirigir é a autoestima, é amor próprio, é amor pela família. Tem um outro depoimento também do método Mulher no Volante de uma senhora de 70 anos. Ela falou, olha, eu não consegui levar meus filhos para passear, para a escola, mas agora eu tô levando meus netos para tudo quanto é lugar, graças ao método. Então, é tão lindo ver isso, gente. É tão lindo. Teve um outro depoimento da Clarice. Eu não lembro o nome de todas as alunas, mas tem algumas que me marcam mais. A Clarice, ela já tinha quase 30 anos de habilitada e não conseguia dirigir. Ela já tinha feito de tudo. Treinos para habilitadas, já tinha comprado carro automático 3 vezes. Aí ela vendia porque ela se sentia tão pressionada que ela acabava vendendo o carro e já tinha desistido. Aí ela viu aqui a minha live, falou, quer saber? Não tem nada a perder, só falta tentar isso. E foi fazer o método. Com 21 dias ela tá dirigindo. E ela falou, eu não consegui levar meu filho para passear quando ele era novo. Mas agora eu faço questão, eu vou buscar ele no trabalho, o filho adulto, para poder sentir aquele gostinho, sabe? A própria Renata, que eu contei ainda há pouco para vocês, mora no interior. Ela hoje estava me contando que ela leva o artesanato dela, ela faz entregas no carrinho dela e que o marido dela ficou tão feliz que deu um carro para ela e ela já está dirigindo até o guincho da empresa do marido. Olha que coisa linda. Em pensar que até pouco tempo atrás ela tinha pânico, não era medo, era pânico. E tem um caso também da Gabi, que disse que estava quase se divorciando, porque ela cobrava que o marido ajudasse, o marido não conseguia ajudar, e eles brigavam, a vida dela estava horrível, o marido saía para trabalhar, ela ficava em casa, ela tinha que ir para outra cidade. Aí ela falou, quer saber? Mesmo sem acreditar, vou fazer o método. 21 dias ela estava dirigindo.
Gente, tem cada história linda. E você consegue acompanhar muitas dessas histórias, porque lá dentro da plataforma tem a parte dos comentários onde as alunas vão contando suas histórias, ou tirando suas dúvidas, ou partilhando. Então é muito legal de ver, sabe? É muito bacana. E eu tenho muita convicção de que a minha missão ela é muito especial, porque eu não só ajudo a vencer o medo de dirigir, eu ajudo essas mulheres a conquistarem sua autoestima, a melhorarem a sua qualidade de vida, a darem mais amor para sua família. É algo que realmente não tem preço. Não tem preço. Olha, para vocês que estão chegando agora, nessa live eu tô tirando dúvidas de vocês, viu? Se você tem alguma dúvida sobre o seu medo de dirigir, sobre a sua dificuldade de passar na prova, sobre a sua ansiedade, tira aqui sua dúvida, vou responder mais uma ou duas perguntas e quero te dizer que se você quiser ter mais informações sobre o método Mulher no Volante, seja você habilitada ou não habilitada, assim que acabar a live, eu vou ficar uns 15 minutinhos no direct. E aí você me manda uma mensagem: Valéria, você pode me dizer como funciona? Você pode me dizer o valor? Você pode me dizer quanto tempo tem de acesso? Pode dizer se no meu caso funciona? E aí eu mando para você lá as informações e você tranquilamente analise sem problema nenhum, tá bom? Você pode ficar tranquilíssima. Deixa eu ver aqui. A Érica Mota. Ela tá falando: eu me senti frustrada. Eu também tenho vergonha por ser um forca. Ela já tinha feito uma mensagem anterior. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a mensagem. Hoje eu me senti tão frustrada. Meu carro na garagem e eu com medo de pegar. Ó, ela tem carro, a Érica é habilitada e além de tudo ela tem vergonha. Você sabe que a vergonha, ela é mais comum do que você pensa? Muitas mulheres dizem que têm medo de dirigir, mas no fundo o que elas têm é vergonha, porque elas têm medo de ser reprovada, de ser julgada. Elas têm medo de deixar o carro afogar e atrapalhar o trânsito e as pessoas xingarem e ficarem buzinando e elas ficarem envergonhadas, sabe? Elas têm muito medo disso. O fato de delas não conseguirem dirigir, terem que ir a pé, tendo carro na garagem, faz com que elas se sintam pressionadas, elas se sentem diminuídas. Muitas mulheres veem que todo mundo dirige da família dela, no trabalho é só elas que não. A autoestima delas vai no chão. E eu recebo muitos relatos também de mulheres dizendo que os filhos, ela tá com medo de passar o medo delas para os filhos, porque você sabe que o exemplo contagia, né? Muitas mulheres ficaram com medo de dirigir porque as mães também tinham medo, aí os filhos passam a ter medo e elas não querem, elas querem que os filhos cresçam fortes, corajosos, independentes. Então, é muito importante que você não se conforme com o medo e com a vergonha de dirigir. É muito importante que você entenda que isso é um bloqueio emocional. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir vencer. Vocês vão continuar perdendo tempo, gastando dinheiro, ficando frustrados, e vai chegar uma hora que seu cérebro vai cansar e vai acabar desistindo. Mas você não pode desistir de você, da sua independência. Se você até hoje não conseguiu, não é porque você não merece, não é porque você não nasceu para isso, não é porque você é burra, não é porque você é incapaz, não. É porque você nunca soube a forma certa de fazer. Como é que você ia fazer certo se nunca ninguém te mostrou? A autoescola só te ensina a dirigir. A autoescola só te ensina o que cai na prova. Meu marido não tem paciência. Marido não tem paciência mesmo, sabe por quê? Porque ele não é especialista. Eu estudei pra caramba pra ajudar mulheres a vencerem o medo de dirigir. Eu sei como é complexo. Não é um marido que não entende nada de bloqueio emocional. Gente, marido não entende nem de bloqueio emocional dele, que dirá das mulheres. Às vezes, o que parece arrogância, brutalidade do seu marido é simplesmente o fato dele não saber como ajudar. Porque se seu problema fosse não saber só não saber dirigir, seria fácil para ele. O problema é bloqueio emocional. E eles não são especialistas nisso. Tem que ser profissional para isso. Viu? Então, a notícia boa para você é que existem técnicas para isso. Técnicas. E essas técnicas é que vão garantir que você vai dirigir com tranquilidade. Ó, a Aliette está dizendo: eu tô na 5ª aula de rua, ainda fazendo muita coisa errada. Tem hora que eu penso, será que eu vou conseguir? Aliette, se você continuar com esses pensamentos, se você continuar com essa insegurança, o que eu te recomendo? Que não deixe isso aumentar. Se o seu corpo, sua mente já está te dando esse sinal de insegurança, antes de fazer a prova, vem fazer um método. Para garantir que você vai tranquila para a prova. Porque o nosso corpo vai dando sinais de que a gente não está preparada emocionalmente. E aí tem gente que mesmo assim vai para a prova com ansiedade, com insegurança, com medo, aí são reprovadas. E fala, não sei por que eu reprovei. Eu sei porque reprovou. Porque você não desbloqueou o medo. Você não desbloqueou o seu emocional.
Entende? Ó, a Kátia tá falando, eu tô insegura, com meu marido eu dirijo. Tem gente que... Mas o que adianta você dirigir só quando o marido tá do lado? Isso não é independência. Se você consegue dirigir com seu marido do lado, significa que você sabe dirigir. Sabe qual é o seu problema? Falta de autoconfiança de dar conta de dirigir sozinha. É emocional. É emocional. Quanto mais tempo você ficar dirigindo só com o marido do lado, mais você vai treinar seu cérebro para achar que você é incapaz. Seu cérebro vai aprendendo, é como um robozinho, como uma criancinha que vai aprendendo. Você está ensinando para o teu cérebro que você sempre depende de alguém. Quanto antes você tomar a decisão de conhecer as técnicas, de conquistar sua autoconfiança, melhor para você. Melhor para você. Ó, a Valva Morim, tenho carta há mais de 10 anos, nunca dirigi. Provavelmente você está pensando assim, meu problema é falta de prática. Não é falta de prática. Você também não tem prática. Mas por que você não praticou? Porque tem um bloqueio em você. Tem um bloqueio. E ó, o ano vai virar. Você vai deixar completar 11 anos? Pra quê? Pra que jogar fora essa oportunidade? Pra que desperdiçar sua independência? Você pode hoje dar um basta. Você hoje pode tomar a decisão que vai fazer você se livrar disso. Mas não é forçando na marra, não é pegando o carro e saindo por aí. Não, é treinando o emocional. Antes de dirigir o carro, você tem que dirigir seu emocional. Entende? Fez sentido isso pra vocês? Gente, vocês estão gostando? Curte aí. Deixa eu saber se tá fazendo sentido pra vocês. Ó, tenho habilitação... Rise. Tenho habilitação desde 2016, comprei carro há 2 anos, mas não dirigi, totalmente bloqueada. Interessante você falar isso, Rise, porque muitas mulheres pensam que elas não dirigem porque não têm o próprio carro. Você é a prova viva de que não é verdade. Enquanto a gente ficar arrumando desculpas, eu não dirijo porque não tem meu próprio carro. Eu não dirijo porque meu carro não é automático. Eu não dirijo porque meu marido não me ajuda. Eu não dirijo porque o trânsito na minha cidade é muito bruto. Eu não dirijo porque o instrutor não tem paciência, é grosseiro. Eu não dirijo porque o examinador é um arrogante. Você não dirige porque você não tem controle do seu emocional para não deixar nada disso te abalar. Porque o trânsito é como na vida. Na vida tá assim de gente mal-humorada, tá assim de gente mal-educada, tá assim de gente sem empatia, e nem por isso a gente deixa de viver. Agora, por que você deixa de dirigir porque alguém fez cara feia? O ideal seria que ninguém fizesse cara feia. O ideal seria que todo mundo fosse bonzinho com você. Seria o ideal. Mas o ideal não existe. A vida é assim e a gente não deixa de viver. Mas no trânsito, por que você deixa? Porque você está arrumando uma desculpa para o teu medo. Você está querendo arrumar um culpado pelo teu medo. E você não faz por mal. Você faz para se proteger. Mas enquanto você arrumar um culpado pelo teu medo, você não vai assumir o protagonismo e o poder de mudar esse medo. Porque só você pode. Enquanto você botar a culpa nos outros, seu cérebro vai achar que você é uma pobre coitada e que você não tem capacidade. Porque se a culpa não é sua, então não há nada que você possa fazer. No teu caso, Rise, você tem carro, mas você não dirige. Eu até recomendo que quem não tem carro, que venha pro método antes de comprar o carro. Porque quem tem carro e não dirige se sente mais bloqueado ainda. Por quê? Porque as pessoas cobram demais, não é verdade? Você tem habilitação e carro, por que anda a pé? A cobrança é horrível. Aí que as mulheres bloqueiam mesmo e a maioria acaba vendendo o carro. Então, se você tem carro e está pensando em vender, também não venda. O que eu te recomendo? Que você não faça nada por enquanto. Você só faça as técnicas. Desbloqueia o medo. Reforça o emocional. Aí você faz o que você tiver que fazer. Porque a solução não está fora de você. A solução está dentro de você. Você já tem carro há 2 anos, Rise. E já é habilitada desde 2016. Só falta uma coisa para você agora. Pegar esse seu carro da garagem e sair linda e poderosa por aí. É desbloquear seu emocional. E tem técnica para isso. E é muito mais rápido do que você pensa. E muito mais simples e tranquilo do que você possa imaginar. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais uma. Vamos ver mais uma. Tássia. Todo mundo fala que sou besta e não aprender porque meu filho de 14 anos já sabe dirigir e tem hora que tenho raiva de mim mesma. Tássia, muita gente sente raiva de si mesma por causa disso, porque o medo de dirigir, ele mexe com a autoestima de uma mulher. Uma mulher se sente incompetente, ela se sente incapaz. Agora, quando você supera esse medo, o gostinho de superação é maravilhoso. Você não tem ideia da sensação de liberdade, de amor próprio, de autoestima quando você supera esse medo. Se você ainda não é habilitada, você ainda não sabe dirigir, e você, pelo visto, tem um bloqueio para começar, vem fazer um método primeiro.
Depois que você terminar o módulo 3 do Método Mulher no Volante, aí você se matricula na autoescola. Aí, enquanto você está na autoescola, você vai fazendo o módulo 5 do método. Duvido que você não passa na prova e vai ficar dirigindo tudo por aí. Pensa nisso. Mas não fica com raiva de você não, porque você não tem culpa de ter medo. Você não tem culpa. Mas também não se coloque como vítima. Ah, eu sou coitadinha de mim, eu sou uma burra, eu sou uma besta. Nada disso. Você não tem culpa por ter bloqueado o emocional e ter sentido medo. Você está sofrendo por causa disso. Você, mais do que ninguém, sofre. Só você sabe como isso te incomoda. Mas a notícia boa é que você tem como sair disso. Agora, você só não vai sair se você não quiser. Porque para você vencer o medo de dirigir, você tem que querer. As técnicas eu te ensino. Mas você tem que fazer. Isso eu não posso te obrigar a fazer. Mas as técnicas, quando você fizer, você vai ver como vai ser libertador para você. Pode ter certeza. E digo uma coisa, depois vem me dar o testemunho, porque eu adoro ver os testemunhos das minhas alunas, porque são emocionantes e ajudam a inspirar muitas outras mulheres, né? Muitas outras mulheres. Olha só a Érica falando, hoje eu me senti tão frustrada que eu cheguei em casa, tô triste, nem consegui sair da cama pelo fato de não conseguir pegar meu carro. Érica, pensa numa coisa. Se esse medo de dirigir tá te fazendo tão mal, tá te dando tristeza, tá mexendo com sua autoestima, tá atrapalhando suas oportunidades, o que tá te impedindo de vir desbloquear esse medo? Responde com toda sinceridade. O que tá te impedindo? Eu tô aqui te falando como profissional experiente, que tem alunos no mundo todo, que tem milhares de alunos que já venceram medo. Você tem como desbloquear? O que te impede? Por que você vai continuar nessa tristeza? Por quê? Eu acredito que não seja o seu caso. Eu acredito. Mas tem muitas mulheres que dizem que querem vencer o medo de dirigir, mas no fundo não querem. Elas pensam que querem, mas não querem. E eu vou te dizer como eu descubro de cara se uma mulher quer vencer o medo de dirigir ou é papo furado delas. Quando a mulher começa a dizer assim, um dia eu ainda vou conseguir. Aí ela fala sempre no futuro, é frase de procrastinadora. Porque quem quer não deixa pro futuro. Então, já sei que não quer. Outra pista, quando fica botando a culpa nos outros. Eu não dirijo por causa do meu marido. Eu não dirijo por causa do instrutor. Eu não dirijo por causa do examinador. Eu não dirijo por causa dos motoqueiros. Eu não dirijo por causa dos outros motoristas. Eu não dirijo porque na minha cidade... Aí fica arrumando um monte de desculpa, um monte de culpado. Quem quer dirigir, coloca o foco na solução e não no problema. Problema só existe para uma coisa na vida, para ser solucionado. Tem mulheres que querem chocar o problema. E por que eu digo que algumas mulheres não querem vencer o medo de dirigir? Elas não querem porque elas querem continuar dependendo do marido. Elas querem que o marido, obrigar o marido a ajudar. Você quer ou não quer vencer o medo de dirigir? Érica, se você quer pegar seus filhos, quer pegar teu carro, mas tem medo de dirigir, vem fazer as técnicas. Vem fazer as técnicas. Daqui a 21 dias você vai estar dirigindo. Ou seja, primeiro você vai ter que ver ali conhecer as técnicas. Depois você vai estar dirigindo. 2023 pode ser o ano da virada de chave. Darcy perguntando como tirar o trauma. Muitas mulheres, não são a maioria, tá? Tem medo de dirigir por causa de um trauma. Ou sofreram um acidente, ou tiveram uma notícia de um acidente, ou perderam alguém num acidente. Ou às vezes o trauma é arranhar o carro, bater o carro, alguma coisa, mas sem se machucar, mas traumatizou. Viram alguma coisa. Isso traumatiza. Esse trauma, ele faz com que, é como se fosse assim, como se colocasse um filme dentro da sua cabeça, que fica 24 horas por dia lá no seu inconsciente passando. Todas as vezes que você pensa em dirigir, passa esse filme. E aí seu cérebro, ele acredita que aquilo está acontecendo naquela hora. Ele não distingue que aquilo foi no passado e fica te convencendo de que o tempo todo esse acidente vai se repetir. É um bloqueio emocional. Eu uso as técnicas de programação neurolinguística para reverter esse trauma. Eu uso as técnicas para reprogramar na tua mente, para o seu cérebro parar de achar que dirigir é sinônimo de acidente. Eu lembro que uma vez eu andando no centro do Rio de Janeiro com salto alto, um salto fino, lá tem aquelas calçadas de ruas de pedras portuguesas, o meu salto entrou
no intervalo entre uma pedra e outra, prendeu ali e eu caí, ó, pá, de cara no chão. E eu não sei como eu não quebrei o pé, porque o pé ficou preso e eu caí pra frente e a sandália ficou no peito do pé. Levei um tombaço cinematográfico. A sorte é que eu não me machuquei muito, só arranhei a mão, porque como eu jogava handball quando eu era nova, eu aprendi a cair. Você acha que eu parei de andar de salto? E parei de andar no centro da cidade porque levei um tombo? Não. Passei a ter mais cuidado. Em relação a dirigir, às vezes acontece uma vez uma coisa errada, a pessoa acha que aquilo vai acontecer o tempo todo. É um pensamento sabotador, é uma alucinação. Mas o pior é que o cérebro acredita. Então, para você reprogramar seu cérebro, tem técnica para isso. Eu uso as técnicas de programação neurolinguística, porque, na minha opinião, é o que existe de mais rápido, tranquilo e simples para desbloquear medos e fobias. Tá? Teve uma outra pergunta aqui. A Kátia tá falando, só vou pra autoescola depois que eu começar a sair sozinha. O curso vai me ajudar. Kátia, você não vai dirigir antes de entrar pra autoescola. Você vindo pro método Mulher no Volante, primeiro eu vou te ensinar a passar na prova. É diferente de dirigir. Depois eu vou te ensinar como que você vai ficar tranquila durante as aulas. Você não vai... Ninguém pode dirigir sem ter CNH. Se você é pega dirigindo sem CNH, você não vai conseguir tirar sua carteira durante muito tempo. E quem tiver com você também vai ter problema. E você ainda paga multa. Então você, no método Mulher no Volante, para você ter uma ideia, quem é habilitada não pega no carro antes do módulo 4. E quem não é habilitado, só no módulo 5 é que vai ter a forma certa de treinar. É tudo de forma segura, tranquila. Pode ficar tranquila nisso. Essa live vai ficar salva. Vai ficar salva. Tá quase terminando. Eu só quero ler mais uma pergunta aqui que tinha me chamado a atenção. Opa! Antes de eu dar uns avisos para vocês. Deixa eu ver aqui onde tava. É porque veio tanta mensagem que a gente acaba perdendo. Deixa eu ver. Pera lá. Ah, tá. Opa! Keren Ferreira Bronze. Eu ainda tenho esse bloqueio. E através da minha instrutora, ela conversou comigo, que ela assiste suas lives e ama seus vídeos, isso me ajudou muito. Tem muita instrutora indicando as alunas delas a fazerem o meu método. Inclusive, tem muita instrutora fazendo o método Mulher no Volante para ajudar seus alunos. Mas o que eu preciso te esclarecer é que nas lives, você pode perceber, eu não ensinei técnica nenhuma. Porque não é uma técnica, é um processo. Nas lives, o que eu faço é te esclarecer, é te mostrar um caminho, é tirar suas dúvidas. Mas as técnicas estão lá dentro do método. Então, toma cuidado para você não ficar dependendo de motivação. Tem gente que fala para mim e me deixa preocupada. Assisti sua live, fiquei motivada, peguei no carro. Eu fico preocupada. Por quê? Porque eu não gosto de quando você só... Para dirigir, você precisa estar motivada. Porque eu acho que pessoas que para dirigir precisam de motivação são escravas do emocional. E eu trabalho justamente com isso. Eu não quero que você esteja dependendo de motivação, porque no dia que você não tiver motivação, você não vai dirigir. Quem depende de motivação, fiquei motivada com a live da Valéria, vou dirigir. Aí se o carro folga, alguém buzina, te xinga, acabou a motivação, você bloqueia. Você não precisa de motivação. Você precisa de motivo. Você precisa de motivo, tá? E olha, Kátia, se você sente medo, se você sente insegurança e ainda não está na autoescola, eu recomendo que antes de entrar na autoescola você faça o método. Para garantir que você já vá aproveitar 100% a autoescola e vá passar direto na prova, tá? Tá bem? A Catarina, dirijo muito bem, mas tenho medo de pegar autoestrada, não consigo, tenho muito medo. Muitas mulheres passam por isso. Dirigir é libertador. Se você só dirige num pedacinho, não dirige para longe, você tá podada. A sua liberdade fica comprometida. Se você sabe dirigir muito bem, significa que você também sabe dirigir na estrada. Seu problema não é não saber dirigir, seu problema é emocional. É um bloqueio emocional. A autoestrada, ela é sinônimo de velocidade, de ir para longe, de sair da sua zona de conforto e se lançar.
Muitas mulheres têm medo disso. O seu medo pode ser a autoconfiança baixa para enfrentar o desconhecido, para estar ali no meio das carretas, da velocidade, das decisões fora da tua zona de conforto, fora do lugar que você domina. Porque se eu me perder? E se eu não souber o que fazer se acontecer um imprevisto? É pura falta de autoconfiança e pura insegurança. E o método trabalha isso também. Faz sentido para você? Gente, vou encerrar a live, vou deixar a reprise salva e vou ficar um tempo no direct, só respondendo as dúvidas de vocês. Quer ter mais informação sobre como o método funciona, se funciona para você, qualquer outra dúvida que você tenha, vou lá só para responder para vocês, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, o Natal tá chegando. No Natal, a gente costuma dar presentes. Você tem a oportunidade de se dar de presente ou de pedir de presente a sua independência. Já parou pra pensar nisso? Às vezes a gente pede uma roupa, um perfume, um sapato, depois acaba não muda a nossa vida por um momento. Mas a sua independência pode mudar a sua vida para sempre. Você pode fazer desse Natal o grande divisor de águas da tua vida, que vai garantir que o ano novo você vai estar no volante. Já parou pra pensar nisso? Isso é incrível. Mas tudo depende de uma coisa, da sua decisão. Você dirigir ou não depende da sua decisão. Eu tô disposta a te ajudar e vai ser uma honra pra mim se você quiser contar com a minha ajuda. Vou ficar agora no direct respondendo as dúvidas de vocês. Vem lá tirar sua dúvida comigo. Beijo grande, até a próxima. Fiquem com Deus.